falei que ele viria, demorou, mas veio. Tá aqui, olha quem está aqui na nossa frente, para quem tem canais com televisão, tá vendo nesse momento Orlando Pessutti, Pessutão, como vai você? Boa noite. Boa noite, Luciana, boa noite, Zé Eduardo, né? Boa noite. Um abraço à sua menina Luciene, né? Minha princesinha. Tua princesinha que eu conheço desde quando grávida você verdade. estava dela e fazia a cobertura jornalística na Assembleia Legislativa ou em outros locais, em emissoras outras, onde a gente comparecia para dar entrevista. Mas a pandemia nos fez ficar um pouco distante, não é isso, Luciana? Faz parte, né, eu me lembro Pessutti? do dia que o meu filho Bruno Pessutti veio aqui e eu, por alguma circunstância, estava, acho, viajando, não pude vir junto. E aí ficamos combinados, vamos esperar passar uns 15, 20, 30 dias e depois a pandemia, não, vamos deixar. E agora esses dias também eu estava ajustado para vir aqui, mas daí surgiu a vinda do presidente do MDB, o Baleia Rossi. Uma segunda-feira, aliás, é verdade, foi de um momento para o outro. E, evidentemente que eu daí não pude comparecer, mas eu estou aqui hoje feliz de poder estar revendo você pessoalmente, você que eu tenho assim no meu coração, né, como uma amiga, né, porque eu conheço a sua trajetória na comunicação social, né, nas rádios, aliás, na televisão. Acho que a primeira mesmo. Desde né, que você rádio. começou, realmente, desde que começou, porque eu venho bem de longe já na política, né, já na vida pública há 45 anos, e graças a Deus não estou cansado desta vida pública, não. Estou cansado de algumas pessoas que estão dentro da vida pública, né? Como o povo também se sente revoltado, indignado com algumas figuras que estão na vida pública. Então para mim é uma alegria vir aqui pessoalmente, porque o trato meu contigo era esse, não vale fazer por telefone. Exato. Você disse, você tem que ir pessoalmente. E hoje, mesmo e apesar de um monte de transtornos que nesta semana passada a gente tem aí, eu vim aqui hoje para dizer que estou feliz com o sempre êxito seu na comunicação e de encontrar aqui o Zé Eduardo, um conterrâneo meu lá do Sapecado. Você pode chamar ele daqui para frente de Sapecado, porque todos aqueles que são você e o Beto Preto que são todos aqueles que são lá do nosso Vale do Ivaí, que são da cidade de Ivaiporã. Ivaiporã era conhecido antes de tudo como Queimada, Sapecado, Ivainópolis e depois Ivaiporã. Então todos nós somos sapecados, somos uma turma do Sapecado. Deixa eu começar perguntando para você exatamente sobre essa questão política, né? Você disse que não está cansado da vida política, mas já passou por tanta coisa, já foi governador, já foi deputado 5 vezes? Cinco vezes. Foi presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, tem um currículo vasto, apesar de divergências, brigas políticas, enfim, que talvez alguém pergunte mais para frente, mas você está sempre em voga. E agora aparecendo como pré-candidato ao Senado. Meu Deus, o que é isso, pessoal? Sabe, Luciana, porque eu digo para você que eu venho de longe e não estou cansado, porque você vê, no MDB eu estou nele há 56 anos, é meu único partido. Quer dizer, desde que o MDB foi criado em 66, eu tinha 13 anos, hoje eu tenho 69, 56 anos eu estou nesse partido, eu ajudava. Mesmo com as divergências com o Roberto Requião e tudo mais, você não saiu. Não, porque o partido político que tem no seu nome democrático, que procura ser democracia e que tem como símbolo maior da sua história Ulisses Guimarães, que foi talvez o maior dos democratas que eu conheci na minha história de vida. Quer dizer, um partido que se pretende democrático, exercitando a democracia, ele tem que poder viver, os seus membros, os seus filiados, os seus militantes, eles têm que poder viver com a diferença muitas vezes de opinião, a divergência muitas vezes de opinião, a disputa interna faz parte do processo democrático. E eu aceito isso com a maior naturalidade, viu, Zé Eduardo? Porque eu venho do Grêmio Estudantil, da política estudantil. Eu me recordo quando eu era do Grêmio Recreativo Estudantil de Jardim Alegre.
E até essa semana você vê como as coisas rendem, como a vida da gente deixa marcas pelo caminho e deixa aquilo que eu costumo chamar heranças benditas. Porque normalmente a turma fala assim, recebi esse mandato, essa prefeitura, estava cheio de herança maldita, isso foi herança. A gente ouviu. Olha, eu fico feliz de poder contar centenas, talvez 1 milhar de heranças benditas que pelo caminho deixei. Essa semana eu recebi uma mensagem do meu amigo, advogado, Dr. Sérgio Canan, que atua no Hospital Bom Jesus em Toledo. E ele falando da alegria, do trabalho do Sérgio Souza, ex-senador indicado por mim na chapa à época da Gleice Hoffmann, hoje deputado federal, destaque no Paraná e no Brasil pela frente agropecuária que preside. Falou, poxa, o Sérgio veio aqui, deu uma atenção, está ajudando o hospital, e daí falou que você é pré-candidato a senador, pessoa que eu já estou fechado com você, já vou começar a divulgar a sua pré-candidatura, e quando sair a candidatura lá em agosto, e poder começar a campanha lá depois do dia 15 de agosto, eu quero, vamos dizer, pelar o peito, como se diz na gíria, em seu favor. O Sérgio Canan, ele era presidente da UPES em 69, 70, e eu era vice-presidente do Grêmio de Jardim Alegre e era o representante da UPES no interior. Era com ele, com o Gilberto de Oliveira e tantos outros que nós fazíamos a política estudantil. E fazia isso lá nos anos 60, em pleno regime militar, que era difícil reunir estudantes. Então eu fico feliz de vir de longe, de não estar cansado. Eu exerci 5 mandatos de deputado estadual, todas as funções dentro da Assembleia Legislativa, você acompanhou de perto. Eu fui vice-líder, eu fui líder de bancada, líder de governo, fui vice-presidente, fui presidente, eu presidi comissão parlamentar de inquérito, que deu um resultado fantástico. Não terminou em pizza, não, terminou em leite das crianças. Através da CPI dos alimentos, nós fizemos surgir a CPI, o relatório da CPI, em que propunha o leite para as crianças, distribuído para crianças carentes. Aí coincidiu que eu virei vice-governador, fui nomeado secretário da Agricultura, cabia a Secretaria da Agricultura instituir, fevereiro, março, abril, estruturando, e no dia 15 de maio, em Candeabreu, e no dia 16 de maio de 2003, em Cerro Azul, nós fizemos a entrega dos primeiros litros de leite para as crianças. Então, na Assembleia, presidi comissões, elaborei projetos que viraram leis importantíssimas, né, de assuntos que são muito atuais, como a lei das auditorias ambientais, lei de proteção da flora e da fauna, lei do uso correto de agrotóxicos e biocidas, lei do zoneamento do solo rural e do solo urbano, quer dizer, a lei que implantava, né, convênios, que implantava aquilo que hoje está se falando muito, que é a logística reversa, que é recolher adequadamente, destinar adequadamente os resíduos sólidos, principalmente aqueles que são contaminantes de águas e nascentes, como os agrotóxicos. Então, eu venho de longe, mas continuo entusiasmado com a vida pública. Eu nasci para ser um servidor público, eu nasci para ser um homem público, eu nasci para ser alguém a serviço do público. E é isso que eu fiz quando fui porteiro recepcionista aos 16 anos da Prefeitura de Jardim Alegre. Eu já fui porteiro. Olha aí, essa para mim é novidade, eu não sabia. Eu fui um trabalhador rural, eu nasci numa propriedade rural, eu fico olhando, olha, ontem eu até chorei, quando eu estava vendo o capítulo da Pantanal, né? Anteontem nasceu o bebezinho lá do Zé Leôncio, ontem nasceu a bebezinha, a Juma, da Maria Marruá, né? E olhando a Maria Marruá parindo, né? A Juma, né? Dentro de uma canoa no rio, né? Aí eu lembrei da minha mãe, né? Que me pariu antes deu a minha irmã Onélia, a minha irmã Neuza, mas me pariu a mim e ao Nelson, meu irmão, em Califórnia, lá no ano de 53, numa casa que era coberta de sapé, de pau a pique e de chão batido. Você não imagina a alegria que nós tivemos quando meu pai vendeu uma safra de café
milho e tudo mais, e construiu uma casa de tábua de peroba, coberta de telha, assoalho de peroba, coisa mais linda do mundo. Essa casa eu tenho até a fotografia dela, até hoje, porque fotografei há uns 30 anos atrás, eu fui lá e fotografei ela. Então eu venho de muito longe, eu venho do cabo da enxada, do trabalho na roça, da apartação dos bezerros, eu passei pelos bancos escolares quando eram escolas multisseriadas, lá em Jardim Alegre, que estudava a primeira, segunda, terceira e o quarto ano, tudo junto. Eu venho do ginásio de Jardim Alegre, do Colégio Estadual do Paraná, da Casa do Estudante Universitário do Paraná, da Universidade Federal, eu venho dos centros acadêmicos, dos diretórios acadêmicos, e isso me fez ser o que eu sou, uma pessoa apaixonada pela vida pública e apaixonado por aquela ideia de servir à população e não se servir da população. Que, aliás, é o tão comum, né? Aquilo que a gente vê bastante. É muito comum pessoas fazerem um discurso de enganação, né? Prometer o céu e depois, no mandato, entregar coisas bem piores do que o céu, bem pior do que um purgatório, né? Então, eu tenho certeza, eu ando por estas ruas de Curitiba sozinho, vou na farmácia, vou no mercado, vou no posto de combustível, vou na Boca Maldita, vou nas feiras livres. Olha, até hoje ninguém se dirigiu a mim para me hostilizar. Não teve nenhum desrespeito jamais? Não. Só tive um desconforto um dia no aeroporto, quando teve o impeachment da Dilma e o Temer assumiu, né? O Temer, vamos dizer, de certa forma, coordenou junto com o Eduardo Cunha. Então aí uma senhora, depois até encontrei ela de novo numa agência do Banco do Brasil, e aí descobri que o nome dela era Sandra, mas não sei o resto do nome. Ela veio reclamar e me xingar um pouco, mas por conta do MDB, vocês MDBistas são isso, vocês MDBistas eram isso, traíram. Mas fora esses dois episódios com esta mesma pessoa, não tinha, e a culpa nem era minha, né? Era do impeachment que a Câmara Federal, que o Congresso Nacional fez. Eu disse para ela: menina do céu, não faça isso comigo, eu não tenho nada a ver com isso, eu não estava lá, eu não votei, até por sinal eu tinha assim uma simpatia pessoal, quer dizer, um relacionamento bom com a ex-presidente. Ela até me chamava, engraçado, ela falava o Bizuti, Bizuti, né? Então, cadê o Bizuti? Então, mas então a gente vem de longe, não está cansado, aceitei a convocação do MDB. Foi o MDB que pediu para que o senhor pudesse se candidatar, de repente, ao Senado. Isso, eu disse que eu estava à disposição para ser, já que o Roberto Requião sinalizava que ia sair do MDB se perdesse a convenção, e nós tínhamos certeza que ele ia perder a convenção de 30... Só ele que não tinha. 31. Nós estávamos assim, 3, 4 grupos divididos, né? 5 grupos com o do Requião. Tinha um pessoal do ADUR, tinha o pessoal do Bajo de Paranavaí, aí tinha o meu pessoal e do Sérgio Souza e o pessoal do Antônio Aniberi. Aí o pessoal do Bajo ficou meio afastado, tal. Aí nós resolvemos, o pessoal do Anibeli, o pessoal do Pessuti Sérgio Souza e o pessoal do Renato Adur, nós nos juntarmos. Aí eu falei: não, eu não preciso ter cargo nenhum no diretório, eu nunca fui presidente e cheguei a governador do Paraná. Então eu não preciso mandar no partido. O partido tem que ser de todos, tem que ser realmente um MDB para todos, né? Como todos os partidos. Né? Todos os partidos têm que ser democráticos, os partidos têm que permitir que as lideranças possam crescer, emergir, apresentar suas ideias, né? E aí eu disse: olha, eu quero desde já colocar o meu nome à disposição para ser um candidato a governador, um vice-governador, um senador, porque em função de eu ter sido deputado por 5 mandatos, presidente da Assembleia Legislativa, por eu ter sido vice-governador, secretário da Agricultura, e nesta condição de vice-governador, secretário da Agricultura, eu visitei os 399 municípios, eu e o Alberoni, meu assessor, motorista, fotógrafo, que é lá da nossa terra, viu, Zé Eduardo? Que, aliás, está aqui, era gente. Lá do Foto Estrela, lá em Ivaiporã, que você conheceu, do japonês, do Paulo Japonês, lá na rua Santa Catarina. Lá. Então, eu e o Alberoni visitamos 399 municípios do Paraná, andamos em todos eles. Então, em função dessa perspectiva de que meu nome seja um nome conhecido,
por muitos, não por todos, evidentemente, mas por muitos em todos os municípios, pelo fato de eu ter sido presidente da Assembleia, pelo fato de eu ter sido secretário da Agricultura, pelo fato de eu ter sido vice-governador, ter sido governador e agora mais recentemente, por 4 anos, eu dirigi o Banco Regional de Desenvolvimento. É verdade, e recentemente estava no fizemos, PLE. então eu coloquei meu nome para ser candidato a governador, para ser candidato a vice ou para ser candidato a senador. E o MDB sugeriu que eu aceitasse o desafio de ser candidato lá na frente, por enquanto pré-candidato a senador. E eu aceitei esse desafio, porque eu reconheço também que o MDB, que foi destroçado, foi arrebentado por essas gestões aí anteriores que tiveram, quebraram financeiramente o partido. O partido está devendo hoje quase 5 milhões de reais. Está em dificuldade financeira. Sim, venderam a sede tradicional do partido ali na Vicente Machado. Hoje o MDB está ocupando alguns pequenos conjuntos ali na Alberto Foloni, e tem uma dívida, a maioria delas por conta de multas, vamos dizer, resultantes de condenações da Justiça Eleitoral e da Justiça Comum por conta do comportamento do ex-governador, ex-senador Roberto Requião quando dirigia o partido ou durante as campanhas eleitorais. Então o pessoal disse, olha, o partido está enfraquecido, e esse partido precisa ser reerguido. E aí surge, inclusive, uma figura que eu quero aqui destacar pelo trabalho que ele vem fazendo, não só em favor de Almirante Tamandaré, mas em favor da metropolitana do Paraná, que é o prefeito Colodel, que integra esse nosso grupo. Ele faz parte da comissão executiva, né? Esse grupo Pessutti, Sérgio Souza, e agora outros companheiros que integram o diretório. Ele integra o nosso diretório, ele é nosso membro da comissão executiva, e eu quero inclusive mandar um abraço para ele, né? Eu falei para ele, olha, eu não vou ter tempo de tomar um café na chegada e nem na saída, porque eu estou com alguns problemas de saúde com a minha mulher e eu tenho que dar uma atenção sempre especial para a dona Regina, né? Ela merece, afinal de contas, né? E daí eu falei com o Gerson, falou, não, eu não vou ficar brabo com você. Eu falei, não, depois da Páscoa, para a gente também não ir na Páscoa e comer churrasco na Páscoa não pode, e depois comer muito chocolate também não é bom. Então, eu quero dizer que o Gerson Colodel faz parte desse momento de reconstrução, reavivamento do MDB, que está se tornando um partido de novo municipalista, um MDB para todos e tudo mais. Então eu aceitei esse desafio que o Colodel, meu amigo, que conheço desde os tempos em que ele, junto com o Guinski, começaram o primeiro abraço ao ex-prefeito Wilson Guinski. Isso, meu amigo também. Quantas vezes eu vim aqui junto com o Colodel, junto com o Guinski, eu fico feliz de ter podido, ao longo dessa minha vida pública de deputado estadual, vice-governador, governador do Paraná, presidente do Banco BRDE, vir aqui ajudar a implantar tantas coisas aqui, a começar pelo Parque Aníbal Cury, que participei de todo esse processo, a restauração da Avenida Anita Garibaldi e seu prosseguimento aqui até em Almirante, centenas e milhões de reais que liberamos para pavimentação asfáltica, né? Recursos para a agricultura familiar, para a área da saúde, para a área da educação. Então, a gente tem, assim, com o Almirante Tamandaré, uma coisa bem legal, né? Tem uma escola aqui que, se não me engano, acho que o nome dela é Tancredo Neves. Tancredo Neves, e a professora... Fica no Lameia Grande. Isso mesmo, era a diretora lá, a minha amiga, eu vi essa menina também nascer, a Rose Bernardelli Zanoni. Ela foi professora, foi diretora, eu fui acho umas 4 vezes lá naquela escola, Neite das Crianças, Reforma. Então, eu quando falei Almirante Tamandaré, eu lembro tudo isso, a luta que fizemos desde que eu era deputado para que pudesse fazer essa duplicação que está acontecendo que agora. Graças a Deus, olha, está acontecendo. Eu como governador autorizei projeto, o Requião tinha autorizado, o Beto Richa começou, a Cida prosseguiu e o Ratinho agora está sapecando. Eu tenho no meu currículo, por exemplo, a pavimentação dos 50 quilômetros das 394 curvas na Rota da Princesa, que vai de Rio Branco até Cerro Azul.
Você sabe Aliás, por que um eu abraço aí para todo esse pessoal aqui da nossa região Cerro norte, né? Azul, Pessoal bacana. Itaperuçu, Rio Branco do Ulisses, Sul, doutor Rio Ulisses, Branco, verdade, aqui no caminho. Adrianópolis, né? Que ainda precisa, Tunas do Adrianópolis ainda Paraná. precisa de uma olhada Meu especial Deus, ali, precisa. né? Então, no dia 30 de outubro, eles me convocaram para ser um pré-candidato a senador. E eu estou trabalhando essa ideia, mostrando o que fez o Orlando Pessutti enquanto estudante, o que fez o Orlando Pessutti enquanto pai de família, marido da dona Regina, pai do Moisés, do Felipe, do Bruno, né? O que fez o Orlando Pessutti enquanto vice-governador, secretário da Agricultura, estive no BNDES como conselheiro, estive na Itaipu como conselheiro, e na Itaipu, Luciana Pombo e Zé Eduardo e prezados radiovintes e telespectadores, né? Ali nós deixamos uma marca muito positiva e que começou com o Jorge Samek, presidente da Itaipu, e com Orlando Pessutti, que era conselheiro. Nós começamos dentro da Itaipu, e eu fui lá e fiz uma provocação para o Samek, falei, escuta, mas esse dinheiro todo que sobra dentro da Itaipu vai tudo para a Eletrobras, vai tudo para o Caixa Central, por que nós não fazemos alguma coisa para ficar esse dinheiro aqui? Veja o que fazem os estados lá do Rio de Janeiro, Espírito Santo e São Paulo, com os royalties do petróleo. Não, mas nós temos os royalties aqui. Eu falei, mas nós temos que pegar mais, eles pegam mais que os royalties da Petrobras, eles pegam mais do que os royalties do petróleo. E aí surgiu então a ideia de nós usarmos recursos da Itaipu para ampliar o aeroporto internacional de Foz do Iguaçu, para melhorar a rodovia das Cataratas e tudo isso já foi feito. E aliás, feito. naquela época acontecia muito esse tipo de ação mesmo. Exatamente. Né? Então, nós fizemos isso tudo. Eles tinham uma ação muito forte com os municípios, mas nós temos que fazer uma coisa mais grandiosa. Aí conseguimos deixar pronto o projeto do contorno de Foz do Iguaçu, agora que vai sair vindo ali da nova ponte, né? A nova ponte, a segunda ponte. Então tudo isso nós idealizamos, e quem bateu o martelo nesse projeto e sacramentou, quem que foi? Foi o Marcos Stam, presidente da Itaipu, e meu filho Moisés Pessutti, conselheiro da Itaipu. Então isso é uma coisa que nós fizemos, e que agora, feito esse trabalho, isso nos inspira a fazer mais coisas para frente com os recursos da Itaipu. Talvez você ainda não tenha recebido essa notícia, mas Itaipu finaliza o pagamento de todos os financiamentos para sua construção em 2023, o que significa que em 2024 vai sobrar no caixa da Itaipu 2 bilhões e 200 milhões de dólares, dividido metade com o Paraguai, sobra 1 bilhão e 100, multiplicado pelo 4,60 que está o dólar hoje, nós vamos ter 5 bilhões de reais. Poxa vida, se nós conseguimos, num determinado momento em que a Itaipu ainda tinha que pagar suas dívidas, arranjar dinheiro para fazer a segunda ponte, por que nós não podemos arrumar dinheiro para que o Estado do Paraná possa fazer, por exemplo, a sequência aqui desta rodovia, é PR-90? 090, isso mesmo. 090, que vai aqui, né? Cerro Azul, Doutor Ulisses, sai lá em Jaguareíba. Exato. Por que não podemos criar esse caminho? Com recursos que são do Paraná, por que nós não podemos duplicar? O projeto está pronto. O projeto Faltam está pronto. recursos. Por que nós não podemos usar esse dinheiro para concluir a pavimentação, por exemplo, da estrada boiadeira que começa em Porto Camargo, Icaraíma, Umuarama, Cruzeiro do Oeste, Campo Mourão, vem ali para Iretama, Nova Tebas, vira para Manuel Ribas, Cândido Abreu, desce ali para Imbuia, da Imbuia ela vem chegando perto de Ponta Grossa. Por que nós não podemos pavimentar essa BR? Por que não podemos, com o dinheiro que sobra na Itaipu, fazer a conclusão da pavimentação da BR Transbrasiliana 153, que foi trazida a sua pavimentação nos últimos tempos, ali de Ibaiti, Ventania, Tibagi até a BR 376, ali no Alto do Amparo, depois de Ponta Grossa. Dali até Ipiranga não tem asfalto. E de Ipiranga para Imbituva, de Imbituva para Irati, Rebouças, Rio Azul, Malé, Paula Frontin, Paula Freitas, União da Vitória e General Carneiro. Olha, conta pra turma que eu não tô lendo no mapa, não. Não, gente, não tá. Eu ia comentar isso depois da fala dele. Eu ia dizer, meu Deus, o senhor conhece o Paraná como ninguém. Não, e na sequência certinho.
Incrível. Eu canto a música Paraná Querido, mostrando assim de cabeça onde fica cada cidade que tem na música Paraná Querido, né? Então, por que não usar esse dinheiro? Então, eu quero, no mandato que espero conquistar com o povo do Paraná de senador, ser um senador que vai se ocupar muito de coisas importantes para o Paraná. Vamos duplicar essas rodovias. Você sabe que a 277, que eu entendo que é a rodovia mais importante para vai do Porto de Paranaguá a Curitiba, vem aqui Campo Largo, ali no São Luís do Purunã, ela vai para Palmeira. Nossa, Palmeira amanhã vai completar 203 Parabéns anos. para Palmeira. É uma cidade que tem uma história muito bonita, né? 3 comandantes nacionais do Brasil visitaram Palmeira, né? O Dom Pedro II, o Ernesto Geis e agora o presidente Bolsonaro. Quer dizer, 3 presidentes do Brasil, vamos dizer assim, visitaram Palmeira. Então essa estrada vai Palmeira, Irati, Guarapuava, Laranjeira do Sul, Cascavel e vai até Foz do Iguaçu, 750 quilômetros. Tem 250 quilômetros da principal estrada. 25 anos de pedágio e não duplicaram essa estrada. Vamos pegar desses 5 bilhões por ano. Não precisamos pegar os 5 bilhões. Peguemos 2 bilhões e 500, dá para nós fazermos aí muitos quilômetros de rodovias nesse Paraná, ajudar a fazer a ferrovia, Ferroeste, que está encalacrada. Que, aliás, há anos eu ouço falar. Meu Deus, nós precisamos resolver essas coisas. Então eu quero ser um senador para resolver esses gargalos. Por exemplo, você já viu muito essa discussão. Se tivesse aqui um mapa do Paraná, eu mostraria. Mas o Paraná, ele é mais largo no meio, né? Ele é mais largo no meio, né? E daí, quando ele chega no litoral, ele tem só 75 quilômetros. Se você for, por exemplo, de Jacarezinho a União da Vitória, deve dar ali uns 500 quilômetros, mais ou menos. E o litoral do Paraná tem apenas 75 quilômetros. Então, como eles fazem a delimitação do mar territorial do Paraná? Eles pegam a linha lá de Jacarezinho e solta ela ali no Superagui, pega a linha lá de União da Vitória e solta ali na Barra do Saí, divisa com Santa Catarina, ali Itapoá, e fecha logo na frente ali, sei lá, 50, 100 quilômetros na frente, fecha num triângulo, num bico, porque ela vem larga e fecha assim. Pelo menos se continuasse linhas paralelas de 75 quilômetros, íamos rumo ao infinito, e daí teríamos dentro dessas 75 quilômetros, teríamos 3 poços de petróleo que integram a Bacia de Santos, que está de frente ao Paraná. E que traria recursos, gente. Sim, porque o estado que é produtor de petróleo, ele recebe um royalty muito mais abundante. Então, é por isso que eu quero ser um senador, para cuidar da educação, da saúde. E teria como fazer isso? Porque o senhor está falando um monte de coisa que é antiga e que poderia ser resolvida, e que durante todo esse tempo, com vários senadores que tivemos, ninguém realmente Mas é porque não discutiu. priorizaram. As pessoas ficaram discutindo temas importantes, mas que são interesse, vamos dizer, do Brasil como um todo e não do Paraná. Eu defendo sempre isso, né? Eu defendo que se Almirante Tamandaré pudesse ter o seu deputado estadual, o seu deputado federal, que fosse nascido aqui, que tivesse o seu domicílio aqui, seria muito melhor. É lógico que teria que ter, bater perna um pouco mais para lá, mais para cá, porque juntar Rio Branco do Sul, Itaperuçu, Cerro Azul, todos esses. Mas você imagina se tem um deputado federal lógico, que morasse aqui, que tivesse nascido aqui, se ele não ia brigar com muito mais força do que brigam os outros. Eu sei que nós temos aqui brilhantes deputados estaduais trabalhando, brilhantes deputados federais, mas eu sei que os nossos senadores, eles precisam juntar coisas mais poderosas, assim, ações mais poderosas em favor do Paraná e do povo paranaense. Então, é para isso que eu aceitei o desafio de ser um pré-candidato ao Senado, porque eu imagino o seguinte: eu chego no Senado Federal, eu conheço a metade dos senadores que lá estão. Por quê? Porque eles são pessoas que foram deputados estaduais junto comigo, eles foram secretários de Agricultura junto comigo, eles foram vice-governador junto comigo, outros foram governadores junto comigo. Enfim, eu chego lá conhecendo as pessoas. Eu nunca esqueço aquele episódio da votação de uma resolução que permitia nós fazermos uma renegociação das nossas dívidas, que estava uma encrenca danada do
Paraná, com o Tesouro Nacional. Aí o Osmar apresentou uma resolução e aquilo tinha uma pressão forte do Itaú. Eu cheguei lá, encontrei o pessoal do Itaú, falei, pare de fazer isso, vocês estão prejudicando o Paraná, vocês dependem do Estado também. Fui nos senadores todos, a maioria me cumprimentava. Conseguimos em 2 idas minhas no Senado aprovar com 71 votos a favor a proposta que nós tínhamos de renegociar. Então, eu tenho convicção que eu chego lá como senador e terei lá 50, 60 amigos a me ajudar nessas importantes tarefas em favor do municipalismo, do prefeito, da prefeita, do vereador, da vereadora, do vice-prefeito, da vice-prefeita, em favor da saúde, da segurança, de projetos para a juventude, de geração de emprego para os jovens, para os adultos, cuidado com os idosos, tudo isso nós vamos olhar. Mas a gente tem que ter um foco. Por exemplo, eu sou veterinário extensionista rural da CARPA, Secretaria da Agricultura. Eu tenho que cuidar dos assuntos do agronegócio, até porque o agronegócio, a agroeconomia, a pecuária, a agricultura, a floresta... Agricultura familiar não dá para esquecer. Agricultura familiar. Eu, quando secretário da Agricultura, criei o programa Leite das Crianças, que fortalece a agricultura familiar, os pequenos... Porque compra dali. Compra ali e tal, e fortalece os pequenos laticínios. Fiz o trator solidário, que financiava tratores mais baratos, né, e tinha financiamento garantido. Fiz o fundo de aval garantidor da agricultura familiar. Fizemos a soltura de peixe nos rios, 33 milhões de alevinos. Ajudamos a plantar mais de 200 milhões de mudas de árvores protetoras da mata ciliar. Fizemos o programa que na época a gente chamava Luz da Madrugada, Irrigação Noturna, hoje chama Tarifa Rural, da Copel Rural, né? Por quê? Porque nós tínhamos esse compromisso, como você disse, com a agricultura familiar, com aqueles que não tinham muitas vezes uma garantia para dar no seu financiamento. Por isso criamos o fundo de aval. O trator era caro, fomos lá na Ford New Holland, falamos com o Palaro, com os outros todos, mas como que fazer para baratear isso aí? Não, podemos, tira essa direção hidráulica, tira esse banco hidráulico, tira essa pintura metálica, tira esse retrovisor elétrico, vamos deixar as coisas mais rústicas. Aí um trator que custava 65 baixou para 50 e tinha financiamento, tinha mais prazo para pagar, e o Banco do Brasil financiava porque tinha garantia do fundo de aval. Então, quando você quer fazer as coisas, você faz. Por exemplo, hoje, você vê a merenda escolar, é praticamente abastecida com produtos produzidos no próprio município. Nós temos hoje cooperativas, associações e produtores que produzem e fazem a compra direta, a venda direta para a merenda escolar. Isso tudo foram coisas que nós fizemos quando éramos secretário da Agricultura. E eu sei que o agronegócio, a agroeconomia, que é importante no Paraná, precisa ter uma pessoa que tenha comprometimento com eles. Desde que o Osmar Dias saiu de lá e desde que o Sérgio Souza saiu de lá como senador, substituindo por 3 anos a Gleice Hoffmann, nós já temos aí praticamente 8 anos, quase 10 anos, sem que tenhamos no Senado um senador comprometido diretamente com a agroeconomia. O Osmar foi bastante também, foi, né? Mas, isso que eu digo, o Osmar saiu de lá em 2010, saiu, né? Faz 12 anos que ele saiu de lá. Então a gente precisa retomar algumas coisas. Então eu quero ser esse senador municipalista, porque o município é a razão maior do atendimento às pessoas. É o vereador, é o prefeito, né? É a equipe de secretariado. Você sabe, você lida com isso todos os dias, Luciana, com a comunicação. Você sabe que o problema maior sempre está no município. Sim, sempre está no município. E é quem recebe menos recursos. Sim, também. Então, não, sabe o problema, né, que existe no município e que recebe menos. Recebe hoje menos de 15% de tudo que o governo federal arrecada vem para o município. Menos de 15%. Talvez com as emendas... E tem que mudar isso também, né? O Estado recebe em torno de 22%, 25%. Então está 40%. A União, o governo federal, fica com 60%. E o município onde as coisas acontecem fica com 15%. Não dá para ser assim. Tem que ser rediscutido, tudo isso tem que ser rediscutido. Eu quero trazer daqui a pouquinho já os comentários, tem muita gente participando, gente bacana já mandando seu recadinho, mas antes deixa eu te perguntar o seguinte.
Não é, e eu sou, você sabe que Papo Reto e Luciano Apome tem essa mania de fazer perguntas meio, né, meio saia Certo. justa. Não é uma forma de tentar negociar com o Ratinho Júnior, já que o MDB deve compor a chapa junto com ele, para que se possa ter um candidato ao Senado também? Porque o Ratinho Júnior tem vários, né? Tem ali o Guto Silva que quer ser candidato, Isso. tem o Álvaro Dias que quer voltar a Isso. ser candidato, e todos são partidos Tem o Paulo que querem. Martins, que é um comunicador, o Paulo Martins. Que é tem, deputado federal. Tem a deputada federal Aline Sleutges. Que também é pré-candidato ao Senado, e todos é verdade? nesse complexo Ratinho Júnior E é uma vaga só. e Bolsonaro. E é uma vaga só. Ainda ontem a gente comentava isso lá na abertura da Mercosuper, lá na Expo Trade, estava o governador Ratinho Júnior, estava o vice-governador Darcy Piana, e aí o pessoal, e daí, governador, como que é? Tá beleza? Não, tá tudo bem, encaminhado, Pessutti, não sei o quê. Ele sempre me trata muito gentilmente, eu praticamente carreguei ele no colo, porque eu lembro também quando ele nasceu, ele tem a idade do meu filho. Eu lembro quando o pai dele veio para Curitiba e se elegeu vereador pelo PMDB, nós fizemos campanha, ajudamos o pai dele. Então a gente conhece a trajetória toda do menino governador Ratinho Júnior. Então eu nesse momento, quer dizer, o que eu espero do governador Ratinho Júnior? Eu espero que lá na frente ele me apoie, porque nós vamos estar dentro de um conjunto de 8, 10 partidos apoiando a reeleição dele, governador Ratinho Júnior e do Darcy Piana. Então eu espero que eu seja o escolhido. Agora, se eu não for o escolhido, também não vou sair. Não vai fazer como o Álvaro Dias tem dito, se eu não for o senador, eu vou sair governador e vou confrontar, não? O meu partido disse, olha, nós não vamos lançar candidato a governador, eu reconheço que nós temos todo um conjunto de dificuldades, o Paraná tem um histórico de reeleger governador, o Jaime Lerner reelegeu, o Requião reelegeu, o Beto Richa se reelegeu, o Ratinho Júnior tem tudo para se reeleger. A última pesquisa que saiu ontem, ele se reelege. Ele estava no primeiro turno. Então, mas não é por isso, por ele estar muito forte, é que o nosso partido está fraco hoje para estruturar uma candidatura ao governo. Hoje mal temos recursos para pagar o salário dos funcionários e as multas. E uma campanha de governador demanda uma estrutura muito grande, demanda apoio de prefeitos, vereadores, demanda você ter uma programação de televisão, de redes sociais, e nós não temos estrutura para isso. Então, eu gostaria muito que ele me apoiasse. Eu gostaria muito e trabalho para isso. Mas eu sei que o Álvaro Dias também trabalha para ter o apoio dele, o Guto Silva foi secretário dele, que é o apoio, Paulo Martins, que é o apoio, a Aline, que é o apoio. O doutor Rosinha não, o doutor Rosinha já está lá acertado, já está lá com o Requião, o Marcos Vinícius, que deve vir, é ex-reitor da Unioeste lá de Cascavel, o professor Marcos Vinícius, uma grande figura também, ele vem pelo PSB, Partido Socialista Brasileiro, com B de bola, né? Deve vir também, enfim, nós temos aí dezenas de candidaturas, né, postas, e vamos até agosto ver o que resulta. Eu tenho vontade, mas uma vontade muito grande. Eu conversei esses dias com o Guto Silva, eu conversei esse tempo atrás com o Álvaro Dias, eu sempre converso com eles. Você já tem esse tom conciliador, né? Não, e eu não sou inimigo deles, são meus adversários. Se amanhã depois eu tiver que enfrentá-los, não tenho medo de enfrentar nenhum deles. E tenho comigo o seguinte, eu já vi muitas eleições que começaram com 1, 2, 3% e elegeram. E vou citar dois exemplos que não é nem do Paraná. Germano Rigoto, no Rio Grande do Sul, para governador do MDB, começou com 3, 5% e virou governador. Ivo Sartori começou com 3%. Mas eu cito uma nossa aqui, eu e o Requião, em 2002, nós tínhamos 11, 12% e o Álvaro tinha 70% e nós ganhamos a eleição no final. Agora mesmo era certo, líquido e certo para todo mundo que os senadores seriam Requião e Beto Richa. No final, os senadores foram Oriovisto e Flávio Alves. Hoje eu sou segundo, terceiro, depende da pesquisa, estou ali mais em cima, estou ali mais no meio, de que poderemos vencer essa jornada. Temos 4 meses de pré-campanha e depois mais 15 dias para preparar os 45 campanhas. Então são 6 meses que a gente tem para lembrar o povo que o Orlando Pessutti continua na estrada da vida política.
não fazendo aquilo que muitas vezes as pessoas dizem, a velha política, não. Eu ia te perguntar disso Eu também, entendo assim, e até gostei muito de uma fala de um alagoano do PSB, no programa do PSB. Não temos que ficar discutindo essa questão de nova política, velha política. Nós temos que discutir a boa política, nós temos que olhar as pessoas que fazem a boa política, que têm uma vida limpa, que têm uma história familiar boa, bonita. Eu sou um cristão que tenho fé, eu sou um cara que preserva a minha família, que respeito a família dos outros, que respeito meus amigos. Por isso, eu quero ser um senador que vá para lá para exercer aquilo que ao longo desses 45 anos de vida pública eu mostrei à população do Paraná que eu fui capaz de fazer. Trabalhar certo, trabalhar muito e trabalhar em favor da população. Você estava comentando dos nomes, né? Enquanto você ia falando dos nomes, eu pensava, esse partido vai com o Lula, esse partido vai com o Bolsonaro, enfim, vai ser uma mescla de partidos nessa composição com a ATIC. E eu estou no meu partido MDB com a candidatura da única mulher que se apresenta, por sinal uma mulher fantástica, né? A Simone Tebet, filha de um político muito respeitado que foi o pai dela, o Rames Tebet, Mato Grosso do Sul. Ela foi prefeita 2 vezes de Três Lagoas, foi vice-governadora, foi secretária de Estado, uma senadora destacada no Congresso Nacional. Agora eu juro que eu torço para que ela e os demais da terceira via se juntem todos. Sim, eu acredito que isso haverá de acontecer, né? É uma peleia muito complexa, porque nós estamos vivendo um momento no mundo, sabe, Luciana Pombo e Zé Eduardo? Nós estamos vivendo um momento no mundo, eu sempre falo isso com a minha colega Sandra Nassa. Sandra, deixa eu mandar um beijo bem grande para ela. Oi, Sandra, querida. Ela não está escutando nós lá, está lá fora. A Sandra é nossa amiga, minha amiga há quase 40 anos de comunicação, né? Conheci ela também menina lá pela Assembleia Legislativa, né? Então eu sempre comento com ela que não só no Brasil, mas no mundo as coisas estão muito radicalizadas. Então, veja essa situação da Rússia invadindo a Ucrânia, olha que radicalização ruim, aquilo que a gente tem visto lá na Síria, ruim, quer dizer, que essas coisas assim, que não pode, né? Aqui no Brasil está muito o radicalismo, né? Você não consegue fazer uma política de discussão de ideias, de debate de ideias, né? Você é uma coisa muito complexa, né? Se você não for extrema esquerda não serve, se você não for extrema direita não serve. E a história da humanidade mostrou que as soluções se construíram quando o diálogo se fez presente, quando a conciliação se fez presente. E é isso que eu quero fazer a conciliação. Eu quero construir e não destruir, eu quero edificar e não arrasar, deixar terra arrasada, não. Eu quero fazer a boa política como sempre fiz. O meu pai que sempre dizia isso: filho, cuide da política como se fosse uma roça de milho, filho. Adube bem a sua lavoura política que você vai ter uma boa colheita. Venci 5 eleições. Até terça-feira qualquer pessoa pode vir aqui. Minha equipe, olha, vocês se revezem, um domingo vem um, outro domingo vem outro, porque sempre poderá ter alguém que tem uma urgência, emergência e que precisa do nosso apoio. Então, esse é o Orlando Pessutti, que fez mandatos de coração aberto, de mão estendida, gabinete porta aberta. Quando eu era governador, ia chegando os prefeitos, eu ia atendendo, bife. Então, vamos atender. Então, a minha vida sempre foi assim. E eu quero... O Aldair Rize, o professor Moreira, quando eles assumiram a Universidade Federal do Paraná, eu falei, eu não acredito, a nossa Universidade Federal... Ela é fantástica dentro da sala de aula, na cátedra. Ela é fantástica dentro do laboratório, mas ela não faz aquilo que é a coisa mais importante que ela deveria fazer, que é a extensão universitária. Ela ir de encontro às populações. Eu falei, olha, quantas vezes a universidade foi em Doutor Ulisses, nem era município aquela ocasião. Não, já era. Quando foi em Doutor Ulisses, Adrianópolis, Tunas do Paraná, Bocaiúva do Sul, quando que foi? Quando que foi lá no Tijucas do Sul, lá em Fronteira, que estavam se abrindo, importante projeto. Mas por que vocês não fazem um modelo de extensão, uma universidade? Daí surgiu até a Universidade Sem Fronteiras, até
Quem me ajudou a resolver isso foi um cara até muito polêmico do Brasil, como que é? Mangabeira Unger. Uma vez o Requião o contratou para ser, tem essa condição de formular, é um formulador. Nossa região aqui, não só a região norte, mas a região sul, nós temos ainda muita disparidade, né, que precisam ser socorridas, precisam ser consertadas. Por que não podemos fazer, como já disse, esse asfalto Cerro Azul, Doutor Ulisses de Aguaraíva? Temos que fazer. Por que não podemos fazer de Cerro Azul a Adrianópolis? Por que não podemos melhorar um pouco mais a estrada de dos Assis, uma coisa assim, daí você pega a esquerda, vai para Agudos do Sul, vai adiante Piem, e daí você sai em Fragoso, sai em São Bento do Sul. Mas de Piem, para você... O Teatro Guaíra agora tem chamada Faxinal de Catanduvas, que tem em Contenda, você sai em Contenda. De Contenda você sai em Balsa Nova, você sai lá no pé da Serra do Purunã, você faz um outro contorno rodoviário, lá de Baixo Purunã, saindo aqui já em Tijucas do Sul, já no topo da serra para Santa Catarina, que não precisa passar pelo contorno sul, não precisa passar pelo contorno de Campo Largo, pelo contorno de Curitiba, quer dizer, tem alternar, e não ficar discutindo coisas aí que muitas vezes só dá mídia na televisão. Não leva a lugar nenhum, né? Estamos conversando aqui no estúdio da Rádio TV Tamandaré com o ex-governador Orlando Pessutti, pré-candidato ao Senado. Eu vou aqui falar sobre algumas pessoas que estão participando e a gente vai batendo bola, conversando. Você deve se lembrar, por isso Sandra até que eu se lembra. Você era uma das repórteres, das jornalistas que fazia a cobertura da Assembleia Estadual Constituinte, em 88 e 89. E o Anibelão, tinha casa em Guaratuba. Que é o pai, o vô do... Pai do Anibelinho. O Anibele é neto porque ele tem o nome do avô, né? Antônio Anibele Neto, né? Então, o Anibelão, Antônio Martins Anibele, ele apresentou uma emenda e essa emenda estava com dificuldade de prosperar, porque daí o Anibele foi para Roma, tem uma fotografia bonita, até lá no gabinete do Anibele Neto, né, do filho dele, ele entregar o título para o Papa João Paulo II de cidadão honorário do Paraná. E daí ele pediu, Pessutti, cuida para mim, reapresente a emenda. Então, eu e o Anibele pai, né, somos autores da emenda que em Você morou um tempo em Pontal do Paraná. Sim, Pontal do Paraná, minha cidade do coração. Amo Pontal, muito, muito. Amo também Almirante Tamandaré, claro, e Curitiba, onde eu nasci. Mas Pontal é especial. O litoral é especial. Eu há 51 anos, eu faço do litoral do Paraná a minha praia. Então eu sempre digo, a minha praia, apartamento ali naquele edifício Jamaica, que foi construído lá atrás, né, ao lado do Santa Mônica. Quando Santa Mônica deixou de existir, não tinha mais a piscina para a molecada, não tinha mais os lugares para brincar, daí nós fomos para aqui. A saúde da pessoa com deficiência, isso, né? Fabiola. Santa Catarina, da 412, acho que aquela rodovia lá, 512, que vai de Garuva até Guaratuba, de Guaratuba até Garuva, um pedaço é Santa Catarina, um pedaço é Paraná. E depois, passada a eleição, o Beto Richa já estava eleito, todo mundo queria conversar só com o Beto Richa e fazer aquilo que ele queria. E ele pedia para todo mundo assim, não, espera eu tomar posse. Interportos, Porto de São Francisco, Itapoá, ligando com o Porto de Paranaguá, com o Porto de Antonina, com o Porto de Pontal, que até hoje ainda não saiu. É uma incógnita. Aquela faixa de serviços ali, né? Precisa ter uma nova rodovia ligando ou melhorar a que existe de Praia de Leste até Pontal do Sul, porque aquilo é uma loucura na temporada. Então eu tenho uma paixão muito grande, um carinho muito grande pelo litoral do Paraná, assim como você diz, pela capital metropolitana, e como disse, conheci os 399 municípios. Eu conheci Novo, Norte Velho, o Norte Pioneiro, e tem o Paraná tradicional, que é esse Paraná que vem de Palmas, Guarapuava, né, Ponta Grossa, Castro, em direção a Curitiba, em direção ao nosso litoral, os Campos Gerais. Em GPS sabemos por onde ir. Então, essas coisas que faz a gente gostar do Paraná e gostar de fazer política, a boa política, em favor do povo. O professor
Ele estava aqui na estância, ele mandou uma mensagem, a hora que eu estava Maicon, um chegando. abraço aí então pro Maicon, né? Um abraço pro Maicon, tá nos ouvindo, né? O prefeito tá nos ouvindo, com certeza. E a gente tem uma boa audiência lá na região. João Tiago Protásio, o Adriano Negosec, que foi candidato a prefeito aqui em Almirante Tamandaré, tá ligadinho com a gente, um abraço para ele, a Luela. E ela comenta também, Arnaldo Milk, se informe melhor sobre o Renato Freitas, ela que defende o Renato. Siga ele lá no Instagram, ele posta bastante informações que poderiam se beneficiar dessas bolsas que são dadas para filhos de homens abastados. Olha essa... Como que é o nome da menina? Ellen, eu até gostaria um dia conversar contigo, junto com a minha mulher Regina e com o testemunho. O Bruno, ele passou em primeiro lugar na Pontifícia Universidade Católica. Olha, eu sou um cristão e creio em Deus, e olhando nos olhos de vocês, eu vou dizer que aquilo que eu vou dizer aqui, eu juro pelos meus filhos, pelos meus 5 netos, que é a mais pura verdade. Eu pedi para minha mulher ir junto com o Bruno falar com o reitor da PUC, porque eu tinha na minha cabeça e no meu coração o mesmo de engenharia mecânica do Bruno. Eu sei que ele passou em primeiro lugar, ele passou na Federal, ele passou na PUC, ele passou em outras universidades. Todos aqueles que vão fazer o curso, o que mais precisa, porque isso que o Bruno recebe é pelos méritos dele, e a senhora não tem o direito de vir aqui querer tirar aquilo que ele conquistou com o seu talento e seu mérito. Ele falou isso? Falou. Aí a Regina voltou em casa, chorou, falou, olha que frio você me botou. Fui lá, o padre lá, o coisa me esculhambou dizendo que eu não tinha o direito de tirar do meu filho aquilo que ele tinha conquistado, que eu tinha que enaltecer. E aí sabe o que eu fiz, ô Luciano, Eduardo e estimada Ellen? Que oportunidade você me dá para contar isso? E eu digo aqui mais uma vez, eu juro pelos meus netos, que isso é a mais pura verdade. Eu fiz um compromisso comigo de dobrar, triplicar o que eu já fazia normalmente, que era ajudar pessoas carentes com recursos que eu recebia da Assembleia Legislativa na área social. Olá, olá, olá! Como vai você? Seja bem-vindo, seja bem-vinda! Hoje tem Talentos da Nossa Terra. É aquele programa bem bacana que a gente sempre traz uma pessoa... Amigo de infância. Lembra quando nós trabalhamos junto na roça, puxando a enxada, Pessutão? Pois é, Pessuti, eu não tive oportunidade de estudar. Você teve coragem de ir para Curitiba, eu não tive. Você votou doutor veterinário, hoje você é deputado. Pessuti, eu sempre te ajudei. Eu tenho um sonho de dar ao meu filho aquilo que eu não tive. Eu quero que ele se estude, mas a faculdade aqui de Ivaiporã, Univale, custa R$300, pessoal, e eu não tenho R$300. Você não ajuda com R$100? Você não ajuda com 150? Foram dezenas, centenas de pessoas que eu ajudei. Então, Ellen, você me deu a oportunidade de dizer isso. Nós fomos lá, a Regina e o Bruno, dizer para o reitor, olha, pegue essa bolsa e transfira para alguém que tenha mais necessidade. E o reitor, o vice-reitor, o diretor diz, não, a senhora não tem o direito, a senhora devia ter juízo, acho até vergonha na cara de vir me propor isso. E aí a Regina disse, olha, então vamos doar esse valor para quem precisa. Legal. E nós fizemos isso, doamos não o valor da mensalidade, mas 2, 3 vezes o valor. Você continua participando pelo WhatsApp, gente, o telefone é o 41 3537 9807. No WhatsApp, o Sandro Mendes, que é aqui de Almirante Tamandaré, foi secretário de administração no Wilson Goinski. Isso, eu lembro dele. Ele diz o seguinte, grande amigo Pessuti, uma pessoa ímpar que ama o nosso Paraná, gostaria de ter 10% da memória dele. Lembra de todos nos 4 cantos do Paraná. Conversar com ele é sempre um grande aprendizado. Desejo a ele todo o sucesso possível. Abraço ao Pessutão, Luciano e Zé Eduardo. Olha, um abraço. O Sandro, ele formava, vamos dizer assim, aquilo que a gente poderia chamar o famoso trio de ferro, né? Era o Sandro, o Colodel e o Goinski, né? Aquele time. A gente sempre se encontrava todo mundo. Aliás, fora o Colodel, né? Os outros são atleticanos. Eu também sou Você atleticano, também. né? Sou torcedor do Atlético. Somos atleticanos, né? Mas nada contra o Coxa ter sido campeão. O ano que vem a gente se cuida um pouquinho mais e vamos tentar, né?
Vamos em frente. Eu ainda me lembrei de mais uma coisa que eu nem sei se eu devia falar, mas eu vou falar em respeito, e gostei da Ellen. Eu acho que a Ellen, ela colocou realmente o dedo na ferida, né? O dedo na ferida, né? As pessoas muitas vezes não conhecem, né? É aquela velha história, todo mundo fala da pinga que eu bebo, mas não sabe os tombos que eu levo, né? Eu quero contar aqui um episódio, até um dia eu já falei isso por Oriovisto, ele talvez nem lembre mais, hoje senador Oriovisto foi meu professor no superintensivo positivo em dezembro de 73. Aí quando começou o curso de Direito na Positivo, o meu filho Moisés, o mais velho, que você conhece, especialista em Direito Eleitoral, ele queria fazer Direito na Curitiba, fez vestibular na Curitiba, que era ainda ali na Voluntários da Pátria, senador Alencar Guimarães, ali perto de Emiliano Pernedo, e não passou. E fez na Positivo e também não passou. Ele sempre falava assim, não, os meus irmãos gêmeos que são os inteligentes, né? O Bruno e o Felipe são inteligentes. Eles é que passam em primeiro lugar do vestibular, eu não passo nem no último lugar. Mas ele ficou ali numa posição muito boa ali, numa lista de espera entre os 4, 5, 10 ali. Bom, de repente a Positivo chamou ele, e ele não queria ir, depois a Regina o convenceu. Positivo, a Posigraf, eu quando trabalhava em editora Semeadora e vendia material gráfico, vendia para Posigraf, ia sempre lá. Aí eu liguei para ele e disse, olha, aqui é o Orlando Pessutti, né? Eu quero dizer que estou muito feliz que o meu filho vai fazer o curso de Direito na Positivo. E aí eu não sei se ele brincando ou falando sério, falou, mas você não está me ligando para pedir bolsa de estudo. Ah, meu Deus. Falei, olha, Oriovisto, eu estou ligando para dizer que eu estou feliz porque meu filho está indo estudar no curso Positivo Direito, onde eu dei os meus primeiros passos para ser aprovado no vestibular da Federal em 73, 74. Eu não vim pedir bolsa porque, graças a Deus, o povo me elegeu. Eu sou hoje, eu acho que já era vice-governador, e eu tenho condições disso fazer, entendeu? Então, mais uma vez, Ellen, eu quero te conhecer. A Luciana tem meu telefone, você entra em contato. Se você quiser anotar, pegue uma caneta aí, anote aí, eu falo meu telefone no ar. É 999-620778. 999-62. Sim, o Paulo Martins é uma boa referência, sem sombra de dúvida, e eu respeito aqueles que pensam diferente de mim. Afinal de contas, eu sempre preguei a democracia. Quando eu era estudante, eu lutava contra as restrições que existia aos movimentos estudantis, a não existência dos centros acadêmicos, diretório acadêmico. Eu, como presidente da Casa do Estudante, eu lutava para que a comida fosse servida aos estudantes que ali moravam e para aqueles de fora que iam comer. Entre a General Caneira, a do doutor Fevre, né? Dr. Fevre. Se escreve Fevre, mas é Fevre. Para falar o francês correto, né? Jean-Maurice Fevre, que foi um médico francês que nos anos de 1840 chegou ali na região de Turvo, na região da Pitanga, às margens do Rio Belo, e depois os índios caingangues sentaram as bordunas neles, eles desceram de canoa o Rio Belo e subiram de canoa o Rio Ivaí, se instalaram no outro lado da margem do Rio Ivaí, na margem direita, e constituíram uma comunidade chamada Teresa Cristina, em homenagem à nossa imperatriz Teresa Cristina. E o Jean-Maurice Fevre veio ao Brasil para implantar um novo sistema de governo, que era o socialismo utópico. Diferente, mas parecido daquele que o Giovanni Rossi trouxe para Palmeira, ali no sítio Minguinho, ali naquela região, que era o anarquismo italiano, né? O anarquismo, que é um tipo de governo onde não tem muito quem manda, todos decidem. Né? Menos governo e mais... socialismo utópico do Jean-Maurice Fevre, lá em Cano d'Abreu, e o anarquismo de Giovanni Rossi, que por sinal era médico veterinário em Palmeira, que é aniversário de fazer sempre mais e melhor por Almirante Tamandaré. Eu conheci o Gerson
quando ele não era nem vice-prefeito, não era nada. Quer dizer, ele era alguém que ajudava o Almirante Tamandaré. Com o Goinski nós fizemos um baita trabalho, como eu digo, repetindo, o Sandro sempre por perto. Eu vim muitas e muitas vezes, né, não só para perder peso na Estância do Lago, até porque vinha e não perdia muito peso. Né? Mas lá é Mas o maravilhoso. doutor Ismael perdendo, Lago, sempre a gente sentava, ficava horas conversando ali com ele sobre essa Almirante Tamandaré, o fortalecimento do município. E o Colodel é, sem sombra de dúvida, uma coisa fantástica. Eu até tenho um episódio, deixa eu contar. Conta, pode contar. Tem até Deixa eu um só mandar bem rapidinho aqui também um abraço do Goinski. Não, ele mandou aqui um recado bem grande pro grande. Wilson. Eu ainda ia chegar nele. Viu? Deixa eu contar uma história. Aquelas histórias que a gente... Aquelas histórias que não são histórias da política. Eu estava ali na Estância do Lago e precisava comprar umas coisas lá, umas pastilhas. A minha mulher estava fazendo um trabalho de mosaico, né? Mosaicista, aquelas coisas, fazendo aquelas mesas, aquelas coisinhas todas. E eu falei, vamos ali na cidade, material de construção, né? Então a gente vindo lá da Estância do Lago, você sobe a avenida principal ali, né? Você vai subindo, já do lado direito, material de construção. Entrei na loja. A hora que eu entrei na loja, virei para frente, vi materiais de construção Colodel. Falei, ai meu Deus, devo ter entrado na loja do adversário. Não. Quando assim vem uma senhorinha falar comigo. A mãe dele. A mãe dele. E eu falei, olha, lá, eu não sei quem a senhora é. Daí o rapaz já veio, ô governador Pessutti, acho que era o irmão dele, uma coisa assim. O Adnis, que cuida lá também. Então ele veio e falou, não, Pessutão, fique tranquilo, você está na loja da família Colodel. Eu falei, mas e lá na frente? Colodel falou, não, é os nossos primos ali, tem problema não, você entrou na loja certo. Então eu sempre falo, Gerson, eu nunca vou esquecer de você, porque me deu um frio na espinha, né? Falei, meu Deus, estou entrando na loja aqui. Da concorrência? Do concorrência, o Gerson vai me estrangular o pescoço. E daí era a loja dele. E ele estava Olha, como tem coisas boas, né? Como foi boa essa pergunta da Ellen para eu esclarecer essa história da bolsa que o Bruno teve na PUC, quer dizer... Ele conquistou isso, né? E a gente tentou devolver e não conseguiu. E nesse dia que eu entrei na loja, no material de construção do Colodel, o que ele estava fazendo? Ele estava no sul, faz parte também dessa pergunta do menino que falou que a política precisa ser oxigenada. Eu me considero um político oxigenado, porque eu estou no meio da juventude, eu estou no meio dos mais humildes, eu estou no meio da população sempre que posso. Nas procissões que se faz por Curitiba, né? Eu vou em todos os lugares que eu posso. Então eu sou um político oxigenado. A oxigenação da política, eu repito, não é necessariamente feita por você trocar uma pessoa que tem mais idade por uma que tem menos idade. Muitas vezes na história da humanidade foram as pessoas com mais idade que resolveram os grandes problemas. Vamos citar só dois deles, né? O Papa João XXIII. Um grande abraço a todos, José Eduardo, Luciana Pombo, Orlando Pessutti e todos os ouvintes. Parabéns à Rádio Tamandaré por mais um ano de vida. É uma honra fazer parte dessa equipe. Abraço bem grande para ele, que volta já na semana que vem com o programa Show da Noite. A Fabiola Jungles, boa noite. Tive a honra de receber um vídeo dele na época da minha campanha. Uma pessoa admirável, foi candidata a vereadora. Foi, sim, ela me pediu e eu, com muita satisfação, gravei um vídeo para ela, assim como gravei para dezenas de candidatos a vereadores, né? Muitos se elegeram, outros não conseguiram, mas todos que me procuraram, eu, de coração aberto e mão estendida, gravei um vídeo, gravei um áudio para essas pessoas. O Bruno Pessutti. Não permitiu, e daí nós, eu, o Bruno, a Regina, o Moisés e o Felipe, decidimos então usar o dinheiro que nós pagaríamos, a mensalidade do Bruno, para pagar para outros estudantes. O Wilson Rogério Goinski. Ô, Goinski! Boa noite, Luciana Pombo e José Eduardo. Grande abraço ao meu amigo Orlando Pessutti, nosso grande governador. Hoje estou aqui em frente da região metropolitana. Tinha o Rodrigo Rocha Loures, o filho. Que na época estava em alta, né? Estava em alta, não tinha feito aquela corridinha.
e tinha o nome do Wilson Goinski, que tinha realmente assim também, a exemplo do Colodel hoje, que é uma referência como prefeito na metropolitana. O Goinski era uma referência, né, dentre todos os prefeitos da metropolitana. Como eu não podia contar com o apoio, vamos dizer, do Luciano Dutti, que ia substituir o Beto Richa, né, que saía, então, dentre os municípios da metropolitana, o Goinski era uma das principais referências, como é hoje o Gerson Colodel. Então, eu tenho orgulho de dizer isso, né? A gente fez muitas coisas, né? Tem uma avenida que vai daqui lá na direção da Justo Manfrão, naquela região do Tanguá? Dali do Tanguá, do Tingui, ali do Tingui, né? Eu junto com o Wins, nós fomos levar recursos. Lá tem uma outra comunidade, eu não estou lembrando o nome agora, que nós fomos numa festa, acho que era do Morango. Festa do Morango. Enfim, é para aquelas bandas ali, o lado esquerdo de quem vai para Almirante Tamandaré, né? Tem aqui também uma menina que é muito querida, ela mora aqui na Tranqueira. A nossa querida professora Mariana, a Leila Mariana, mora na comunidade Tranqueira. A irmã dela é dona do restaurante, me permite dizer, a Maquerone, lá na Eufrásio, e são pessoas que são minhas amigas há mais de 50 anos, porque o pai dela e a mãe dela, o seu Sebastião, tinha um malhado, ele tinha vitiligo, né? Então ele era malhado assim, né? Tinha um malhado, eram os maiores companheiros do meu pai, os saudosos Natal Pessuti, tinha um malhado, a saudosa Dona Júlia, mãe da professora Leila, e a minha mãe também, de saudosa memória, a Dona Idalita, eram amicíssimos compadres, né? Uma família de gente maravilhosa, né? Maravilhosa. Tem muita gente lá de Jardim Alegre vai morando por aqui, né? Essa região tem muita gente que é pé vermelho como estudante, que veio para cá para estudar, voltou e voltei como deputado e depois como governador. Eu tenho orgulho de dizer que eu saí do cabo da enxada da roça. Eu trabalhei na roça até meus 16 anos, depois eu fui para a prefeitura ser porteiro e recepcionista. Mas dos 8 anos até os 16 eu puxei o cabo da enxada junto com meu pai e com a minha mãe. Eu estava cedo, tirava o leite das vacas, ia para a escola, voltava e à tarde era corrida no meio da lavoura. Então, e o Tião Maiado era um dos grandes amigos do meu pai. E a professora Leila mora aí na comunidade de Tranqueira, ela mora ali, a professora por aí. Um grande abraço aí para eles. Infelizmente o tempo acabou, eu acabei de olhar aqui, já são 8h06, gente. Eu quero mandar um abraço para as pessoas que acompanharam, que eu não consegui ler as perguntas, a Roberta Rachid, o professor Carlos da Palma, o Eduardo Garzuzzi, no Monte Santo. Obrigada pela participação de todos vocês aqui na Rádio TV Tamandaré. E eu quero deixar agora o microfone aberto para o pessoal fazer as considerações finais. Bom, nas considerações finais, como tem muitas pessoas que talvez gostariam de fazer uma pergunta, a gente embalou e foi falando, né? E a gente, vamos dizer, embalou e foi falando, né? Eu repito mais uma vez o meu telefone. Por favor. 41 999 620778. Eu estarei à disposição de todos, né, para conversar. Se todas as pessoas que me ligam, eu posso demorar um mês, mas eu retorno as ligações. As mensagens é mais consigo, eu não venço abrir a mensagem. Se você me manda uma mensagem 8 horas da manhã, e aí às 9 horas eu não te respondi, é porque ela já ficou lá no número 70, 80, 100. Então, quem quiser uma hora falar comigo, ligue, telefone, porque daí a ligação, como eu recebo umas 30, daqui mais uns meses a gente volta, vamos conversar mais. Isso, vamos sim. Vamos conversar mais, sim. E se ficar definida até na convenção a tua candidatura, mais ainda que sim, a gente vai trazer daí todos faço os questão de vir aqui para daí sim, já como candidato, e seu povo, eu venho de novo com vocês falar, se deixar para trás algumas. Baracá, fala em Santo Antônio que é da Platina, fala em Tomazina e Venceslau Braz, de Siqueira Campos, falo em Ibiporã, Cornélio Procópio, terra de Cartaz.
querida Londrina, região do café, Rolande, Cambé, Maporã, de Jaguapitã a Paranavaí, de Nova Londrina, querência do norte, e de Cianorte também vou falar, de Umuarama, Cruzeiro e Guaíra. O Hospital Geral de Colombo deverá atender toda a região metropolitana de Curitiba. A previsão é que o hospital comece a ser construído no segundo semestre. Não, o hino do Paraná, eu sei cantar ele, as suas 4 estrofes e o estribilho, porque foi um desafio que eu tive quando eu fui assumir a presidência da Assembleia. Aí alguém, né, que eu não vou aqui dizer o nome, né, um sujeito que eu não gosto mais dele, ele não gosta mais de mim, ele falou, mas um cara que vai ser presidente da Assembleia, que vai ser chefe do poder, tem obrigação de saber pelo menos o hino do Paraná. Pois no dia da minha posse como presidente, eu cantei o hino do Paraná, e daí desafiei que ele cantasse, ele não cantou, porque ele não sabia e não sabe, ele não sabia e não sabe até hoje. Como ele vem sempre aqui, eu vou fazer cantar, vou tentar. Vamos ver se pelo menos o estribilho sai. Será que Peça para ele, fala, canta a terceira estrofe, porque você cantar alguma coisa na sequência é fácil, né? Eu quero ver você pegar lá no meio. Vamos para a terceira estrofe, então. Termina com ela. A glória, santuário, que o povo inspira e idolatra, e brilharás com brilho vário, estrela rútila da pátria, e brilharás com brilho vário, estrela rútila da pátria. Peço então prazer Confiram imenso. aí quem tá ouvindo se essa não é a terceira estrofe. Eu vou editar para pôr lá no YouTube depois, e vou depois dele cantando, eu vou colocar o verdadeiro para vocês analisarem bem, tá bom? Inclusive eu tenho um questionamento que até discuti muito junto com o professor Guido Strauber, que eu queria mudar no brasão do Paraná aquela figura do ceifador pela figura do semeador. Eu acho muito mais bonito, né? Tem muito mais a ver com o Paraná. Semear, né? Semear. O ceifador é importante, né? Mas o semeador era mais importante. E na primeira estrofe ali, Paraná, tu és luzeiro. Não, eu queria colocar Paraná, já és luzeiro. Porque o Paraná, o hino, quando foi constituído, o Paraná ainda estava se projetando, se desenvolvendo, né? Então hoje, entre os astros do Cruzeiro, és o mais belo a fugir. Paraná, tu és luzeiro. Eu queria que fosse Paraná, já és luzeiro, avante para o porvir. Esse é o estribilho, né? Eu achava que eu era a única que cantava nos jogos de futebol o hino do Paraná, porque ninguém sabia. Tem alguém que sabe inteiro de tudo que é jeito aqui na minha frente. Um abraço, Fessutão. Um abraço. Tchau, até mais. Um abraço, beijo a todos. Gente, obrigada. Tchau. Tchau.